A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Antes de mais nada, gostaria de pedir desculpas a vocês, né? Eu já deveria ter dito isso em outros vídeos. Eu tô numa crise braba aqui de rinite, então eu tô um pouco aérea, até os olhos lacrimejam, o ouvido aqui, os ouvidos ficam surdos, ficam pocando. Então, esses dias os vídeos não ficaram 100%, né? Mas não deixei de gravar porque buscai primeiro o reino de Deus e o mais lhe será acrescentado, né? Não podemos deixar de falar sobre a palavra do Senhor. E é uma leitura simples, né? Não ocupa muito tempo. Só o final de ano que eu não consegui fazer os vídeos porque não dependia de mim, porque era a internet que não tinha lá onde eu estava. Mas já coloquei internet lá, então não vou deixar de fazer vídeo quando eu for lá em Itaju. Mas a questão aqui, pela saúde, não vou deixar de fazer não, até mesmo porque se fosse para trabalhar, eu ia trabalhar de qualquer jeito, né? Então, prioridade é Deus, né? Vamos lá. A gente está no livro de Jeremias, né? Um profeta do Senhor. Lembra que Jeremias, né? Foi aquele profeta que profetizou que Babilônia ia sitiar Judá, né? Agora, Judá, Jerusalém, né? Que ele realmente iria, inclusive depois que acabou com Judá, que trouxe todo o povo cativo, que destruiu toda a cidade, o único que Nabucodonosor deixou bem claro foi que Jeremias ficasse livre, né? Que ele escolhesse o caminho que ele queria, porque ele profetizou, só que ele profetizou foi uma profecia que Deus revelou a ele, né? Mas Nabucodonosor deixou que ele fosse livre, que ele escolhesse o caminho que ele quisesse, que se ele quisesse ir para a Babilônia ou para o Egito, ele que escolhesse, né? Mas Jeremias realmente foi um servo do Senhor. E aqui há calamidades contra os vivos e os mortos, no capítulo 8 de Jeremias. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão para fora suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, os ossos dos seus príncipes, os ossos dos sacerdotes, os ossos dos profetas e os ossos dos habitantes de Jerusalém. E expulsão ao sol, à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, a quem tinham servido, após quem tinham ido e ao que tinham buscado, e diante de quem tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. E será escolhida antes a morte do que a vida por todos os que restarem desta raça maligna, que ficarem em todos os lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Imagine só, né? Aqui o julgamento foi da morte eterna, né? Porque se prostraram perante os deuses, né? Não seguiram os caminhos do Senhor. O pecado do povo e seu castigo, no versículo 4. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor, porventura cairão e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: o que fiz eu? Cada um se desvia da sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Uma coisa interessante aqui, né, que ele fala que ninguém se arrepende, que sirva de reflexão, porque o arrependimento, Deus nos deu essa oportunidade de se arrepender para que possamos viver a vida eterna ao lado dele, né? Jesus nos redimiu do pecado e hoje
a gente pode, quando a gente peca, a gente pode se arrepender de coração, obviamente, né? E que sirva de reflexão é o fato de reconhecer o erro, porque assim a gente sabe que nós sabemos que somos pecadores, né? Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, mas a questão é que muitas vezes a gente erra, às vezes até em coisas simples, uma fala maldita que eu digo assim, mal falada, né? Mal expressada, uma fala mal expressada, uma vírgula mal colocada, né? Afinal de contas, uma vírgula, mudando uma vírgula de lugar, muda o sentido da frase, né? Então, às vezes, até mesmo sem querer, a gente acaba ofendendo alguém. Então, é um momento de refletir se em algum momento você fez algo que não devia, mesmo que sem querer. É o momento de reconhecer que fez errado e de se desculpar, porque você acha, no seu íntimo, você pode pensar que não foi nada demais. Realmente, foi uma coisa simples, foi sem querer, né? Não foi nada demais. Mas para a pessoa que ouviu, pode ter sido muita coisa. Então, um pedido de desculpas não vai te ferir, mas vai aliviar o coração da pessoa que ouviu, né? Que sirva de reflexão, porque o perdão, para quem dá, pode não ser muita coisa, mas para quem recebe, é um alívio muito grande também. E continuamos no versículo 6. Aliás, corrigindo, o perdão para quem dá também é um alívio muito grande, porque quem libera o perdão, às vezes fica com aquele negócio correndo tanto tempo dentro de si, mas quando libera o perdão, realmente sente um alívio muito grande. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. A rola, o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitam a palavra do Senhor. Que sabedorias, pois, têm eles? Portanto, darei suas mulheres a outros e seus campos a novos possuidores. Porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Outra coisa interessante aqui, né, nós falamos sobre isso esses dias. O pastor não é porque ele é pastor que ele não tem pecado, que ele não erra, né, que ele não comete erros. Ele é homem como qualquer pessoa. E infelizmente tem muitos pastores por aí, né? Não estou generalizando, mas tem muitos pastores por aí que eles estão somente para vender o nome do Senhor. Eles estudaram a Bíblia para saber o que dizer e procuram versos da Bíblia, pegam pequenos versos da Bíblia e expressam da maneira que seja interessante para si mesmo. Por isso que o interessante, quando você for ler a Bíblia sobre algum assunto, não leia apenas um versículo, leia o capítulo todo, porque você precisa saber o contexto da história, né? O contexto você não consegue descobrir em um versículo só. E aqui está dizendo, né, que aqui o profetas e sacerdotes usavam de falsidade. Então aqui quer dizer que o pastor também pode usar de falsidade, né? Não são todos, tem servos do Senhor por aí também, tem profetas do Senhor, mas que a gente vigiai e orai, né? Tá com dúvida de alguma coisa? Quando for à igreja, quando for na casa de oração, leva sempre uma caneta, um papel, tá em dúvida, anota. Chega em casa, vá pesquisar. Não tem uma Bíblia, não tem problema, no celular, no computador, é só colocar a Bíblia online lá que aparece. Tem várias Bíblias lá, e você pode ler e pesquisar no Google também, né? Fazer a pergunta e no final colocar na Bíblia, e ele já vai mostrar os versículos que falam sobre isso. Você pode estudar para ter certeza do que realmente o pastor está falando. Se mesmo assim não condizer do que ele está falando com a Bíblia,
procura os membros da igreja e conversa sobre o assunto, para que esse assunto chegue no pastor, para saber se o pastor falou isso propositalmente, né, se ele realmente pensa assim, porque se ele pensa assim, né, que está contradizendo a Bíblia, se ele pensa assim, é porque ele realmente está pregando para benesses próprias, né, para o bem dele mesmo, né. Agora, se ele pode ter se enganado, como já aconteceu, já participei de cultos onde o pastor falou uma coisa e não era exato, não era correto, e na hora mesmo um servo do Senhor que estava no banco da frente o corrigiu, e ele agradeceu e falou, não, é isso mesmo, agora me lembrei, é verdade, é isso mesmo. Pediu desculpas aos servos do Senhor, que está, né, todos nós, e corrigiu o erro ali mesmo. Então não é porque é pastor que não erra, ele erra também como todos nós. Ele é homem, ele é ser humano. Então não tenha como ídolo, tá? Mesmo porque ídolo somente o Senhor Deus. Lembre-se disso, prostrai somente ao Senhor, adorai somente ao Senhor. Então não fique de adoração ao pastor também não, porque ele não merece adoração. Só pode adorar a Deus e a ninguém mais. Versículo 11. E curam a ferida da filha de meu povo levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometerem abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e até a folha caiu. O que lhes dei passará deles. Por que nos assentamos ainda? Juntai-vos e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos, pois já o Senhor nosso Deus nos destinou a perecer e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, mas não há bem, o tempo da cura, e eis o terror. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme ao som dos rinchos dos seus fortes. Eles vêm e devoram a terra, sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio entre vós serpentes e baliscos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Já se passou a cega, findou o verão, e nós estamos salvos. Já estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, e o medo se apoderou de mim. Porventura não há bálsamo em Gileade, ou há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Lamentação, né? Imagina só. Tem Deus ali como Deus protetor, né? Deus guia, Deus que abençoa. Tem tudo na mão ali, mas infelizmente não segue os caminhos do Senhor. A história sempre se repete, né? Tá nos caminhos do Senhor. O Senhor abençoa, o guia, o protege, mas acaba cedendo à tentação, acaba misturando aos costumes alheios, né, aos estrangeiros, vem de fora, acaba se misturando. Lembra Salomão, por exemplo, filho de Davi, né? Ele, o homem mais sábio, nunca houve e nunca haverá um homem mais sábio que Salomão. Ele foi humilde em sua juventude, quando Deus ofereceu para ele o que ele quisesse. Ele pediu o quê? Ele pediu sabedoria, né? Ele foi humilde nesse ponto. Mas quando ele atingiu, né, a fase adulta, quando ele realmente foi viver a vida, que foi com o passar dos anos, ao invés dele amadurecer,
né, dele florescer, dele se desenvolver, ele infelizmente acabou ficando uma pessoa soberba, orgulhosa, mesquinha, acabou se envolvendo com mulheres que não devia, porque era proibida por Deus, né? Acabou se envolvendo com essas mulheres, acabou se envolvendo com os seus costumes e infelizmente se afastou dos caminhos do Senhor, né? Ele não ficou com as bênçãos todas do Senhor, porque ele se afastou do Senhor, e é o que sempre acontece, infelizmente é isso, né? É a própria pessoa que se afasta do Senhor. Lembra no começo de Isaías, né? Ali fala que o que a pessoa erra, não lembro os termos usados, mas a pessoa erra, Deus está com a mão estendida. Ela erra de novo, Deus está com a mão estendida. Ela erra de novo, Deus está com a mão estendida. Então Deus está o tempo todo com a mão estendida. A gente é que solta a mão, porque a gente vem a primeira vez, a gente estende a mão para ele, ele segura na nossa mão e fica segurando na nossa mão o tempo todo, nos protegendo, nos direcionando, mas a gente que muitas vezes acaba soltando a mão dele, e quando a gente solta a mão dele, não tem como ele nos direcionar, né? Não tem como ele nos impulsionar para o caminho certo, né? Então, que isso é uma lição para nós, né? Que a gente é quem tem que se permanecer no caminho dele, não é ele que tem que se permanecer em nossa vida, né? Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, não permita que nos afastemos de Ti, Senhor. Fortaleça-nos em seu caminho, Pai. Em nome de Jesus, derrama a Tua unção sobre nós, Pai. Que o mundo se arrependa de seus maus caminhos e se voltem para Ti, Senhor. Eu peço que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe, Pai. Toque nesse coração, Senhor. Amoleça esse coração, Pai, purifique esse coração, tire toda a mágoa, tire toda a tristeza, Pai, tire toda a angústia, Pai, tire todo o mal que está ali dentro, Senhor, tire todo o medo, tire todo o rancor, Pai, purifique esse coração de tudo que não lhe pertence, Senhor, preenche esse vazio com teu amor, com tua unção, Pai, com tua misericórdia, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em sua família, Pai, toque em sua profissão, toque em seu espírito, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai, manifesta o Teu poder na vida de cada um, Senhor. Traga todos para o Teu caminho, Pai. Eu peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai, nós necessitamos de Ti, Pai. Necessitamos de Tua direção, Pai. Nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. Para proclamarmos a Tua palavra cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.